Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai embarcar numa exploração profunda sobre a própria natureza dos espíritos e da nossa existência. É literalmente uma jornada fascinante para entender como a humanidade se encaixa nessa escala cósmica que é, convenhamos, incrivelmente vasta. Afinal de contas, qual é exatamente o nosso lugar no universo? Então, vamos mergulhar logo de cabeça nisso. A primeira grande questão filosófica que a gente encontra no material-fonte é super direta, mas monumental. Os espíritos encarnados são iguais em todos os diferentes mundos? É uma pergunta incrível, não é? Ela imediatamente tira o nosso foco exclusivo aqui da Terra e nos faz pensar: será que existe alguma espécie de uniformidade no universo afora? Isso nos leva à primeira parte da nossa análise, a ordem cósmica, graus de evolução. E a resposta mais simples e direta para aquela nossa pergunta inicial é não. Pois é, não. Se a gente quer entender o universo, não dá para olhar para ele como um caos aleatório, e sim como um sistema superestruturado. Então não existe uma uniformidade absoluta no cosmos. Os espíritos definitivamente não são cópias exatas uns dos outros. Mas aí fica a dúvida: se eles não são iguais, o que exatamente cria essa diferença toda? A chave para entender isso dá numa única palavra: evolução. E olha, não estamos falando de um avanço vago, do tipo, evoluiu e pronto. Na verdade, o texto divide isso de um jeito bem prático, em duas trilhas diferentes que a gente segue: o grau de evolução moral e o grau intelectual. É o estágio exato do nosso desenvolvimento nessas duas áreas que vai ditar perfeitamente as condições do mundo onde a gente vai parar. E isso ilustra brilhantemente a precisão, sabe, a matemática por trás da ordem cósmica. O destino de qualquer ser no universo não é um sorteio, não é obra do acaso. É uma combinação exata de 4 fatores principais: a evolução moral, a evolução intelectual e como esses 2 pontos se alinham como se fosse um grande quebra-cabeça com as condições físicas e com as condições espirituais de um mundo específico. Existe uma sintonia fina e perfeita entre o quão avançado o habitante é e o lugar onde ele habita. Para ancorar bem essa ideia macro, vamos olhar para o que o texto original diz, de forma bem literal. Eles variam conforme o grau de evolução moral e intelectual, sendo apropriados às condições físicas e espirituais de cada mundo. Percebe a clareza? É uma lógica de adequação perfeita. Garante que todo mundo esteja no ambiente exato, no cenário certinho, para a etapa de desenvolvimento em que se encontra naquele momento. Mas, bom, vamos fazer o seguinte: vamos tirar o zoom dessa escala cósmica gigantesca e trazer o foco aqui para o nosso dia a dia, para o nível micro, a nossa experiência terrena. E aí surge outra questão que vai na raiz de quem nós somos. O ser humano é matéria ou espírito? É aquele clássico dilema existencial, né? Afinal, do que a humanidade é realmente feita? Chegamos então à nossa segunda parte: matéria ou espírito? A natureza dupla da humanidade. E em vez de ficar escolhendo um lado ou outro nesse debate que já dura milênios, a resposta que o material nos dá é fascinante e super direta. O ser humano é ambos. Exatamente. A nossa existência não é algo excludente, do tipo ou isso ou aquilo. É uma convergência espetacular. A essência da humanidade, na verdade, abraça e junta essas duas realidades ao mesmo tempo. O que é realmente interessante sobre esse ponto é o contraste absoluto que existe aí. Imagina uma balança. De um lado nós temos o espírito imortal, que é a nossa essência contínua, que não acaba, que transcende o tempo completamente, e do outro lado da mesma equação temos o corpo físico temporário, que é matéria pura, efêmera, com prazo de validade. Basicamente, é o eterno se manifestando por meio de algo passageiro. O que nos leva naturalmente à nossa terceira parte: o propósito da encarnação, aprendendo e evoluindo. Bom, a gente já entendeu o que nós somos, mas por que estamos aqui? Qual é o objetivo prático de juntar o eterno e o passageiro num lugar como a Terra? O material descreve um ciclo muito claro de 3 passos. O passo 1, o espírito imortal já existe, certo? Passo 2, ele encarna, assumindo um corpo físico que é temporário. E aí vem o passo 3, que é o grande clímax da coisa toda. Esse espírito aprende e evolui passando pelas experiências terrenas. Um passo vai puxando o outro de um jeito super orgânico. Para não ter dúvida, a gente pode olhar para esta citação exata do texto-fonte. O ser humano é um espírito imortal, encarnado em um corpo físico temporário que lhe permite aprender e evoluir. Vamos pausar um segundo e absorver o peso disso. O corpo físico não é só uma roupagem ou uma casca vazia. É uma ferramenta, uma tecnologia literalmente ativa e essencial para fazer esse aprendizado todo acontecer.
E isso nos leva a entender que as experiências aqui na Terra são um grande catalisador, o verdadeiro motor da nossa evolução. Todos os desafios, os nossos relacionamentos, o simples fato de viver fisicamente no mundo, tudo isso funciona como um mecanismo primário para a gente alcançar aquele avanço moral e intelectual que comentamos lá no começo. A vida aqui é literalmente a grande sala de aula do cosmos. Então, o ponto crucial de toda a nossa análise é como a regra geral do universo se conecta tão intimamente com o propósito de uma única vida. Resumindo a ópera, o universo determina que os espíritos habitem os mundos com base estrita no quanto eles já evoluíram. Nós somos espíritos imortais vivendo num corpo que tem data de validade. E o propósito de tudo isso, da nossa vida terrena, é um só: aprender e evoluir. É a união perfeita do macro com o micro. E olha, depois de juntar todas essas peças, fica um espaço incrível para uma reflexão final. Pensa comigo, se os nossos corpos físicos são apenas ferramentas estritamente temporárias e transitórias, como será que as experiências terrenas que a gente está vivendo e acumulando hoje, agora mesmo, vão moldar exatamente as condições do próximo mundo que o nosso espírito imortal vai habitar amanhã? É uma pergunta de explodir a cabeça, não é? Fica aí a provocação para todos nós pensarmos a respeito.